Estamos aqui para mais uma etapa de formação no nosso curso em Sistemas Participativos de Garantia. Hoje já é a nossa quinta etapa, nossa sexta palestra e, portanto, a penúltima. Semana que vem teremos a última e a gente se despede, pelo menos nesse formato do curso de Sistemas Participativos de Garantia. Meu nome é Laércio Meireles, trabalho com esse assunto há muitos anos. Alguns nos conhecemos ao longo desses 30 anos trabalhando com sistemas participativos de garantia. Já tive a oportunidade de encontrar muitos de vocês e é um prazer estar revendo vocês por aqui. Então, vamos começar essa nossa etapa de hoje. Como vocês estão vendo aí, vamos conversar sobre a avaliação participativa da conformidade. Eu tinha falado com vocês semana passada que hoje, de certa forma, nós iríamos ao campo. Não é bem isso, mas vamos passar como se faz uma visita de avaliação da conformidade. Vou usar a experiência da Rede Ecovida de Agroecologia, mas posso dizer que, grosso modo, é assim que se trabalha na maior parte dos SPGs, já que, vou reforçar isso, já venho falando, os SPGs têm como seu coração, como seu cerne, a visita de avaliação de conformidade, a chamada revisão de pares. Bom, aí está a Rede Ecovida de Agroecologia e apenas para relembrar a vocês, nós vimos isso na semana passada, mas esse está nosso organograma, ou nosso esquema, melhor dizendo, de funcionamento. Uma família se reúne num grupo, o grupo se reúne no núcleo e o núcleo se reúne na rede. E aí tem esse fluxo dos cuidadores, que eu também já mostrei semana passada, vou passar rápido por ele hoje. Cada grupo tem sua comissão de ética. Essa comissão de ética do grupo vai se somar um grupo a outro, uma comissão a outra, na comissão de ética do núcleo, que a legislação também denomina de comissão de avaliação. Bom, essa comissão de ética do núcleo vai estabelecer quantos comitês de ética vão ser necessários para fazer as diferentes visitas de verificação. Quem tiver dúvidas dessa breve apresentação minha, deve procurar rever semana passada, quando eu expliquei com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de calma, esse fluxo de cuidadores da rede. Bom, então temos esse fluxo de cuidadores, onde a partir da comissão de ética do grupo se estabelece a comissão de ética do núcleo e a partir da comissão de ética do núcleo se organiza os comitês de ética que irão fazer as diferentes visitas. Agora eu quero detalhar um pouquinho essas visitas do comitê de ética, que nós também chamamos de olhar externo. E aí vamos levantar alguns pontos desse detalhamento dessas ações e desses procedimentos para a realização das visitas. Adianto a vocês que essas ações, esses procedimentos estão no Manual de Procedimentos da Rede Ecovida de Agroecologia. Lembram do Manual de Procedimento? Nós já comentamos isso, que cada OPAC que fosse buscar o seu credenciamento junto ao Ministério da Agricultura tem que ter um manual de procedimento. Como que a OPAC faz para garantir a conformidade orgânica dos produtos dos seus membros? Esse é o nosso manual de procedimentos. Ora, o manual de procedimento, né, pessoal, como o próprio nome diz, vai conter quais são os procedimentos que usamos, repito, para garantir a qualidade orgânica da produção. Então, as visitas para avaliação da conformidade orgânica serão realizadas por um comitê de ética, definido pela comissão de ética do núcleo. Eu já dei esses exemplos, imaginemos que no núcleo nós tenhamos 20 grupos. Cada grupo vai indicar 3 membros para compor a comissão de ética do núcleo. Então, 20 vezes 3 serão 60 membros. Bom, esses 20 grupos que indicam esses membros também precisam ser visitados. Não é conveniente que essas 60 pessoas que estão conformando essa comissão de ética vão fazer as visitas. A gente precisa de alguém que os represente. Quem vai representar? O comitê de ética. Como são 20 grupos, são muitos grupos a serem visitados, a nossa sugestão é que se forme vários comitês de ética. É assim que nós fazemos na Rede Ecovida. Então, esses vários comitês de ética, digamos que para 20 grupos, podemos pensar em 4, 5, 6 comitês de ética, formado por um número ao redor de 3 pessoas, para facilitar a visita, para torná-la operacional. Essas 3 pessoas, então, vão fazer essa visita
e tem que ter um procedimento para que essa visita seja bem feita. Nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação. Esse comitê de ética pode ser conformado por agricultores, técnicos ou consumidores, mas é bom que sempre tenham agricultores. Eu já vi comitês de ética serem formados apenas por técnicos. Em absoluto, nós recomendamos isso, porque nós vamos estar ferindo esse princípio da horizontalidade e da revisão de pares. O correto, conveniente é que a visita, eu diria até o imprescindível, é que a visita seja feita por agricultores, com o apoio de técnicos, consumidores, se for o caso, se for oportuno, se for necessário. Vamos avançar. O Comitê de Ética será composto por, no mínimo, 3 integrantes da Comissão de Ética do Núcleo, sendo que um dos integrantes pode ser da Comissão de Ética do grupo a ser visitado. Então, nós vamos conformar esse grupo com 3 pessoas, esse comitê de ética, comitê de verificação. Bom, dessas 3, se achar por bem, uma delas pode ser um representante do grupo a ser visitado. Eu, particularmente, acho conveniente que assim seja, porque facilita a troca de informações, a troca de ideia. Todos os membros do comitê de ética devem ter sido indicados em seu grupo e núcleo e serem conhecedores das normas, tendo, portanto, capacidade para exercer essa função. É imprescindível que seja assim. Nós vamos fazer uma visita de avaliação da conformidade. Temos que ter passado por um processo de capacitação que nos capacite a fazer essa visita. Vou contar para vocês que quando surgiram os sistemas participativos de garantia, e eles não eram tão reconhecidos como são hoje, as certificadoras sempre argumentavam que precisava ser um técnico que fizesse a visita. Nosso contra-argumento sempre foi, que as visitas técnicas ou o conhecimento técnico não são condição apenas dos técnicos, que os agricultores também têm conhecimento técnico. Mas é verdade que nós devemos nos preocupar, os diferentes SPGs devem se preocupar de dar a essas famílias agricultoras a capacitação necessária para fazerem uma boa visita. Um dos temas principais dessa boa visita é esse que está aí. Quais insumos podem ser utilizados? Bom, para isso nós temos a Instrução Normativa 46, que foi depois atualizada pela 17, e temos, no caso da Rede Ecovida ou de qualquer uma outra OPAC, as normas técnicas da OPAC. Tem uma lista de insumos registrados, a gente pode acessar essa lista no próprio site do Ministério da Agricultura, e tem os insumos certificados, tem insumo que chega na nossa propriedade já com selo de uma certificadora, nesse caso poderia ser usado sem maiores dúvidas. Mas é importante saber disso. Eu sempre sugiro que nas OPACs que se iniciem, que estão iniciando o seu trabalho, bom, não só das que estão iniciando, a Rede Ecovida também tem, nós tenhamos um grupinho de WhatsApp com essa dúvida. Pode ou não pode? Porque é normal que a gente não saiba tudo, né? Por favor. Então esse grupo pode ajudar um com o conhecimento do outro. E esse produto aqui que chegou na minha propriedade? E esse produto que foi lançado vieram me oferecer? E esse tipo de insumo que eu faço na minha propriedade? Pode ou não pode? Eu acho que um grupo de WhatsApp, estou fazendo propaganda do WhatsApp aqui, mas fazer o quê, né? Assim que a sociedade está funcionando. Um grupo de WhatsApp pode ajudar muito a essa troca de dúvidas nesse assunto pode ou não pode. Vou tirar um minuto também de vocês para contar que nessa fotografia aí, quem puder estar vendo, né, principalmente quem está acessando esse vídeo por computador, vai ver que estou eu aí, novo. Essa foto deve ter 25 anos, um pouco mais, de camiseta branca. E estou muito bem acompanhado, por isso que eu tenho muito prazer em colocar essa foto, coloquei a tela até maior um pouco. Eu estou aí com José Lutzenberger, para mim o maior ambientalista da história do ambientalismo brasileiro. Pode ser discutida, né? Porque as pessoas podem me falar de todos os povos e comunidades tradicionais que são ambientalistas desde sempre. Claro que todo o meu respeito, o chapéu que eu não uso, totalmente tirado para os povos e comunidades tradicionais e seus representantes. Mas quando eu digo que o Lutzenberger foi o maior ambientalista brasileiro, porque ele foi um vendedor de agrotóxico, ele conheceu a dinâmica da indústria por dentro e ele inaugurou essa ideia de nós falarmos não a esses produtos, tendo já os utilizado. Então, por isso que eu gosto dessa denominação
ou eu me refiro a José Lutzenberg com esse título de maior ambientalista da história do Brasil. A sua atuação foi sensacional. Sugiro a vocês procurarem seus livros, vídeos na internet, porque devemos nos alimentar dos seus conhecimentos absolutamente pioneiros. Começou a falar desses assuntos no final dos anos 60, durante os anos 70 ele tem, repito, livros e publicações, textos, que vocês podem achar na página web da Fundação Gaia, que foi fundada por ele e que hoje é conduzida pela sua filha, Lara Lutzenberg. E outra pessoa que está nessa foto é o Delvino Magro, aquele mesmo Delvino Magro, que a gente pode dizer foi o inventor, claro que com o apoio de muita gente, mas foi o inventor do famoso super magro, que é usado, posso dizer a vocês, em todos os lugares do mundo. Eu já vi receitas de super magro e outras que chegaram para mim através de fotografias e etc., dando conta de como essa formulação se espraiou pelo mundo da agricultura orgânica, repito, em todo o mundo. Bom, seguimos com o nosso detalhamento das ações. O Comitê de Ética, devidamente capacitado, se orientará pelos roteiros de verificação, que nós hoje vamos ver ele em detalhe, para fazer a visita de verificação da conformidade. As visitas serão realizadas uma vez por ano, no mínimo. Tem OPAC que tem realizado mais. O que a lei nos exige é que essas visitas sejam feitas uma vez por ano. No intervalo dessas visitas, as reuniões do grupo, o olhar, o passar em frente à propriedade um do outro, as visitas que podem ser feitas de uma propriedade a outra são consideradas revisão de pares também, estão dentro do escopo de controle social. Então, a gente nunca deve esquecer que a verificação da conformidade não é feita apenas por essa visita da verificação da conformidade do Comitê de Ética, do Comitê de Verificação, mas é feita também pelo dia a dia desse grupo, através das suas reuniões, das visitas mútuas e do próprio natural olhar que existe em uma comunidade agrícola. Um detalhe importante é que nenhuma família pode receber o certificado sem ter sido visitada. Então, no caso de uma família nova, ela obrigatoriamente será visitada para poder atestar sua conformidade orgânica e receber seu certificado. No caso de renovação, pode ser usado aquele critério previsto na nossa lei da raiz quadrada. Vamos fazer a conta fácil? Se o grupo for de 9 pessoas, a amostra a ser visitada pode ser de apenas 3. Não esquecendo o detalhe, se é uma amostra, é representativa do grupo. Se eu encontro problemas na amostra, significa que eu encontrei problemas no grupo. Se o problema for grave, todo o grupo pode receber a sanção em função da amostra que foi visitada. Esse é um detalhezinho que a gente nunca pode esquecer de mencionar e é sempre oportuno repetir, certo? Após as visitas, o Comitê de Ética dará seu parecer. Neste momento participarão todas as famílias do grupo e o Comitê de Ética que fez a visita. Então, no final daquela visita, seja a campa, esse mesmo grupo que eu estava mencionando de 9, 3 famílias foram visitadas, no final daquele dia se reúne as 9 famílias. Claro que eventualmente pode acontecer de 1 ou 2 não poderem participar, isso deve ser devidamente justificado, mas o critério é que se reúnem, nesse exemplo, as 9 famílias, mais a comissão de ética, o comitê de ética, melhor dizendo, que foi visitar, e ali se delibera. Pessoal, está tudo bem, tudo certo, o certificado vai ser aprovado, a nossa sugestão do Comitê de Ética, pelo menos, é que o certificado vai ser aprovado, ou, se tiver não conformidades, essa não conformidade terá que ficar expressa. Nós, na Rede Ecovida, temos um documento que chama Termo de Aprovação ou de Renovação da Qualidade Orgânica, um daqueles tantos documentos que eu mostrei para vocês quando comentamos sobre a Rede Ecovida. Então, esse documento vai ter que ser devidamente preenchido. Caso as não conformidades sejam relevantes, como eu disse antes, as visitas são por amostra e a amostra, portanto, é representativa de todo o grupo. Então, todas as unidades do grupo vão estar sendo avaliadas ao se avaliar apenas algumas delas. E as consequências terão que ser arcadas por todos os integrantes. Bom, se o Comitê de Ética que foi visitar não se sente apto a tomar a decisão, ficou com dúvidas, pode acontecer de ficar com dúvidas. Então, essa decisão vai ser remetida à Comissão de Ética do Núcleo. Então, o Comitê de Ética conversa, explica que teve algumas dúvidas e que, portanto, vai recorrer
a comissão de ética do núcleo. Isso também é passível de acontecer, ainda mais em função da maior ou menor experiência de quem faz a visita. Uma visita, sempre bom mesclar, sempre bom que alguém com mais experiência vá, mas também é sempre bom que vá alguém com menos experiência para ir aprendendo. Agora nós vamos entrar num assunto, vamos continuar, mas no que eu comentei semana passada com vocês, a nossa ida a campo, eu quero passar as perguntas do roteiro de verificação da Rede Ecovida de Agroecologia. Existem muitos roteiros de verificação pelo Brasil afora. Muitos deles foram inspirados no roteiro da rede, mas as pessoas já foram adaptando as suas realidades, as suas condições, e tem roteiros que eu considero até que são mais originais ou mais moderninhos que os roteiros da Rede Ecovida. Eu não sei se a Associação Natural de Campinas ainda usa um roteiro de verificação bastante interessante, em que é dado notas de 1 a 5, para cada uma das perguntas, avaliando, né? Então, tem cobertura de solo? Se não tem cobertura nenhuma, ganha 1. Se tem uma bela cobertura, ganha 5. E essas perguntas também não são apenas no aspecto agronômico, mas também no aspecto socioambiental. No final, esse roteiro de verificação da ANC, repito, não sei se ainda é assim, o roteiro de verificação da ANC gera um gráfico bastante interessante, onde esse gráfico permite uma visualização bem simples do estado de ecologização da propriedade. Eu sei que com essa explicação minha pode não ter sido suficiente, mas procurem no sítio web da ANC, procure os companheiros e companheiras da ANC, eles podem explicar melhor. A Associação Natural de Campinas, um gráfico desses teia de aranha, é gerado a partir das notas que são dadas, as perguntas feitas pelo Comitê de Verificação. Bastante interessante essa ideia, resolvi ressaltar ela aqui para que vocês também saibam que o roteiro de verificação que eu vou apresentar agora é o roteiro de verificação da Ecovida. É um exemplo, mas existem outros. E aí vamos ler algumas perguntas. Eu não pretendo ler todas com vocês, ou pelo menos não pretendo me aprofundar em todas. Mas a ideia, pessoal, agora nós estamos no campo. Nós somos um grupo de 3 famílias produtoras, quem sabe acompanhado por algum técnico, por algum consumidor, alguma técnica, alguma consumidora, e estamos fazendo a visita. Então a gente como é que a gente chega? A gente chega de maneira amorosa, de maneira tranquila, de maneira generosa. A gente não chega lá com o olhar de fiscal, trotando, como se agora nós vamos dar nota para o trabalho que o vizinho faz, que o companheiro ou companheira faz. Não é essa a ideia, de jeito nenhum. A gente chega tranquilo, feliz, com um bom dia no rosto, alegres por poder estar participando desse momento de troca. Porque o momento da visita de verificação é um momento de troca, onde nós vamos estar aprendendo e vamos estar ensinando. Me permitam fazer mais um parênteses e comentar para vocês que essa é uma das grandes vantagens dos sistemas participativos de garantia. Permitir que os momentos de visita e de verificação da conformidade sejam momentos de troca. Na visita de certificação terceira parte, esse papel de neutralidade que é dado ao inspetor não permite que ele troque muito com os agricultores. Ele tem que se manter como que neutro, ele tem que manter assim, indiferente e apenas avaliando da maneira mais objetiva possível o trabalho que está sendo feito. Aqui no sistema participativo de garantia não é assim que funciona. Nós estamos avaliando, mas não acreditamos nessa neutralidade. Então não nos propomos a sermos neutros e tampouco nos omitimos de dar sugestões se acharmos oportunas. Então, você está fazendo manejo de solo assim, quem sabe se você fizesse assado, esse produto que você está pulverizando, além disso eu coloco aquele outro, para esse probleminha desse inseto, para esse probleminha desse fungo, eu tenho usado tal e qual produto. Maravilha, né? É um dia de aprendizado, é um dia de alegria, é um dia de troca de experiência. Esse é o clima de uma visita de verificação da conformidade. Quem recebe tem que estar recebendo com alegria, quem vai visitar tem que estar fazendo essa visita com alegria. Todas as considerações, principalmente aquelas considerações que forem mais negativas, porque pode acontecer, algum manejo que o comitê de verificação julgue que não está adequado, algum ensinamento que ache que tem que ser dado, todos esses conselhos, todas essas dicas, elas têm que estar sempre encapsuladas no amor.
Me explico quando falo de encapsular no amor? A gente pode até falar, olha, esse lixo seu aqui, plástico espalhado no meio das suas frutas, não tá legal. A gente sabe o problema que são os plásticos. Viu como a gente começa a encapsular no amor, na generosidade, na amorosidade a informação, do que falar assim, que absurdo, esses plásticos todos espalhados aqui, vou anotar como uma não conformidade. Pelo amor de Deus, não é assim que se faz uma visita de verificação entre pares, entre parceiras, entre companheiras e companheiros. Então, repito, vou falar de novo, olha, nós observamos muito plástico aqui na propriedade, nossa, esses plásticos demoram tanto tempo a se decompor, né? E para a microvida do solo, isso aqui também não é bom. E é meio feio também ficar plástico espalhado pela propriedade assim. Então, a gente pode pedir para juntar, da próxima vez que nós viermos aqui, nós vamos observar se você juntou, porque isso não é permitido, assim, nossas normas, nas nossas regras, que isso aconteça, tá bem? Tá bem, tá bom? Tá dito como é que é uma visita amorosa? É possível que eu volte nesse assunto ao longo da leitura do roteiro de verificação, porque eu acho ele fundamental. Semana que vem vou falar nisso de novo. Semana que vem eu vou querer tocar outra vez nesse assunto de como que os anúncios das não conformidades ou o relacionamento entre os diferentes participantes no SPG deve ser sempre tendo essa referência da generosidade. Lembram que gentileza, já dizia o profeta, gentileza gera gentileza? Então, não podemos perder isso de vista quando estamos falando e praticando a avaliação participativa da conformidade. Primeira pergunta, a família participa das reuniões do seu grupo? A gente tem que saber disso da família. Como é que está a reunião do grupo? Vocês têm ido? É semanal? É mensal? Vamos dar uma olhada nisso nos livros de registro. Deve ter um livro de registro do grupo. Se está naquela unidade produtiva, melhor. Se não está naquela unidade produtiva, a gente vai querer saber onde é que ele está para a gente poder atestar, né? A gente tem que ter uma evidência que essa família, essa palavra evidência eu já usei e se usa muito, né? A gente tem que ter uma evidência que essa família está participando das reuniões do grupo. Se a avaliação é participativa, ele tem que estar participando. Outra pergunta que a gente vai fazer é se a produção daquela unidade produtiva ela é toda ecológica. Se não é, qual o tempo para que a produção seja toda ecológica? No caso da Ecovida, nós temos um prazo bastante longo. Nós temos 5 anos onde é permitido que o agricultor faça essa transição. Ou melhor dizendo, a transição pode durar até 5 anos. Porque a rede Ecovida não quer ter entre os seus membros, entre os seus integrantes, unidades produtivas que têm uma parte da produção ecológica e uma parte não ecológica. Vou lembrar a vocês, não falei ainda nessa apresentação e nem nesse curso isso, que a lei permite. A lei permite que a gente tenha propriedades com uma parte da produção ecológica e outra parte da produção não ecológica. Na rede Ecovida, na nossa norma de produção, no nosso manual de procedimentos, a gente prevê que a família não pode ter produção ecológica e produção convencional. Ela deve ser totalmente ecológica. Mas nós abrimos a possibilidade de um tempo de transição longo, 5 anos, para que as famílias não possam se queixar, né, não possam reclamar que não estão tendo o tempo necessário para poder converter toda a sua produção. Normalmente os tempos de conversão são menores do que 5 anos, mas o prazo máximo que é dado é esse. Caso tenha produção não ecológica, nós vamos ter que perguntar como é que está sendo feita essa separação. Essa separação tem que ser bastante criteriosa, com, por exemplo, um assunto que sempre aparece, barreira de proteção. Entre a nossa unidade produtiva e a do vizinho convencional, tem que ter uma barreira de proteção. Se é na nossa própria unidade de produção, uma área convencional, uma área orgânica, tem que ter uma barreira de proteção. A Rede Ecovida tem, inclusive, um pequeno documento sobre os seus critérios para a barreira de proteção. Posso dizer para vocês que o nosso critério é bastante inclusivo. Então, uma simples barreira de produção, barreira de proteção, poucos metros de barreira de proteção.
O importante para nós é que o agricultor esteja preocupado com esse assunto, esteja fazendo a sua barreira de proteção. Mas nós não usamos critérios do tipo 10 metros de barreira de proteção, tem que estar 20 metros da propriedade vizinha que usa agrotóxico, porque muitas vezes essas distâncias não são possíveis na realidade de determinadas famílias, e a nossa ideia é incluir o máximo possível quem não quer produzir com veneno e evitar que ele queira produzir sem veneno, mas seja prejudicado por um vizinho que queira continuar a usar veneno. Se fosse assim, se nós não fôssemos abertos e inclusivos nesse procedimento, como é que nós vamos começar um trabalho numa determinada região, onde uma família, digamos numa região muito produtiva, com hortas e pomares, onde todo mundo usa veneno, uma família quer começar a mudar? Nós temos que dar apoio a essa família que quer começar a mudar e, por isso, temos que trabalhar com muito cuidado esse assunto das barreiras de proteção. Mas é uma exigência. Então, temos que negociar isso aí. É uma exigência, mas a gente pode cumprir essa exigência sendo o mais flexível possível no sentido de incluir ao máximo aquelas famílias que estão dispostas a entrar na agricultura orgânica. Quais as formas de separação? Barreira vegetal, outro tipo de barreira? Vamos dar uma olhada nisso. Como eu já tinha dito antes, se não tiver barreira, não pode ter certificação. E agora vamos para as sementes e mudas. Quais são as sementes e mudas que vocês usam? São orgânicas? Se não são orgânicas, por que não são? Vamos lembrar que a legislação permite o uso de sementes não orgânicas, mas temos que priorizar as sementes orgânicas. Então, nós estamos falando de quê? Estamos falando de feijão, de milho, ou estamos falando de repolho, de cenoura? É mais difícil conseguir uma semente orgânica de cenoura, é mais fácil conseguir uma semente orgânica de milho ou de feijão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. As mudas têm que ser todas orgânicas, certificadas, mas o melhor mesmo é que cada um faça suas mudas nas propriedades. Mas também não podemos desmerecer o trabalho daquelas famílias e agricultores que estão se especializando em produzir mudas. Isso é um serviço conveniente em algumas situações, em alguns espaços, arranjos produtivos em determinados territórios, onde a demanda por mudas é grande, e aí tem um acordo onde alguma família se especializa na produção de mudas. Eu acho que isso pode ser interessante em alguns contextos. Eu não estou comentando com vocês e não vou fazer essas fotos todas que vocês estão vendo. A grande maioria delas é de visitas de verificação da conformidade na rede Ecovida, ainda que algumas eu tenha posto de outras regiões do país por onde eu tenho andado. Olha que foto bacana aí, o pessoal produzindo muda, nesse caso trocando mudas, aproveitando uma visita para trocar mudas de gengibre, de açafrão da terra e outras mudas dessas coisas bacanas que o povo tem produzido por aí. As estratégias para a produção de mudas e aquisição de sementes. Temos que saber quais são. São próprias, são locais, se compra, a família produz, aquilo que a gente comentou antes. Aí a gente passa para outro assunto, fertilidade do solo ou manejo do solo. Como é que é feita? Quais são as práticas? Ao longo da visita que nós estamos fazendo, estamos no campo, estamos olhando, nós estamos observando se essa família agricultora faz adubação verde, faz rotação de cultura, se deixa um pouco a convivência dos chamados insos, ou dos mal denominados insos, com o nosso cultivo, se a terra não está muito limpa. Nós vamos conversando tudo isso, que tipo de composto usa, daqui a pouco vai ter uma pergunta exclusiva sobre isso, ou seja, nós estamos preocupados com o manejo do solo que a família faz. Não estamos preocupados apenas assim, que não usa adubo químico, não usa herbicida. O que mais, além desses nãos? Além dos teus nãos, quais são os teus sims? É muito importante isso na agricultura orgânica. A agricultura orgânica é feita de nãos, mas é também feita de sims. Quais são os teus sims? Como é que está, me permitam, como é que está a nobreza dos teus sims? Está falando um sim para uma boa adubação verde, para um bom manejo do mato? Está falando sim para uma cobertura vegetal apropriada, seja ela viva, seja ela morta? Esses são os sims necessários para um bom manejo do solo. E é isso que a gente vai trabalhando com essa pergunta. Também a história do maquinário. Cada vez mais as famílias agricultoras orgânicas, familiares, têm buscado máquinas que diminuam um pouco a penosidade do seu trabalho. Acho isso completamente legítimo, necessário.
Então nós temos que, às vezes, ter cuidado com a passada de máquinas no nosso solo, principalmente com os implementos que a gente vai usar, que sejam aqueles implementos mais adequados à agricultura orgânica, à visão agroecológica da unidade produtiva. Erosão do solo, nós estamos vendo solo, estamos também vendo erosão. Como é que está a erosão? Eu aí botei uma fotografia de um solo que os canteiros estão meio peladinhos. Tudo bem, acontece. A pessoa pode ter acabado de semear, mas temos que estar atento. No mínimo, entre esses canteiros aqui, poderia ter uma cobertura morta que protegesse um pouco mais o canteiro, porque vai que nessa noite aqui, nessa visita que nós estamos fazendo, tem uma chuva pesada. Esses canteiros sentiriam essa chuva pesada. Eu sei que fotografia não é filme. Eu estou tirando essa aqui, é uma foto que diz só daquele instante e não estou julgando o cuidado desse agricultor ou não com o seu manejo de solo. Mas estou aproveitando essa foto para dizer que nós temos que estar atentos a esse problema sério da erosão dos solos. Como é que ela está, se existe ou não existe, e quais são os procedimentos que essa família usa para evitar essa erosão do solo, para evitar esse problema. Vocês estão vendo que as perguntas, elas não são apenas, não está usando veneno, não está usando semente transgênica. Como eu disse antes, as perguntas não são apenas em relação ao que não pode, mas também em relação ao que deve ser feito. Uma agricultura orgânica com classe, né, gente? Uma agricultura orgânica elegante, que se preocupa em desenhar uma unidade produtiva que seja o mais harmônica possível com a natureza, com seus ciclos, que respeite o máximo possível a vida e a vida em suas múltiplas dimensões, dentre elas a linda vida do solo tem que ser respeitada, o solo tem que ser respeitado e para isso nós queremos um bom manejo e essas perguntas apontam nessa direção. Vou mostrar a foto anterior que eu não mostrei, olha aí que beleza, esse bananal com essa cobertura verde do solo. Então, esse é um indicativo que o agricultor está preocupado em manter o seu solo coberto, cuidando dele. Bom, se cuida do solo, né? Professora Primavera que falava insistentemente isso, né? Solo saudável, planta saudável, animal saudável, se for o caso de um animal que for comer, ser humano, também somos animais, ser humano saudável, sociedade saudável. A professora tem vários artigos, professora Ana Primavera, tem vários artigos onde ela faz essas colocações. E aí vamos olhar se tem animais na unidade de produção. Normalmente tem. Às vezes não é tão comercial, é mais para o autoconsumo, mas animais sempre vai ter. Então nós temos que ver, principalmente se for para comercialização, ele tem que ser orgânico. Se for animais para comercialização, significa que a SOPAC ela está apta a certificar animais. Ela trabalha com o escopo da produção animal e, portanto, ela tem suas normas de produção animal. Então, se ela tem as suas normas de produção animal, assim como se for visitar uma agroindústria, que eu não vou falar aqui nessa apresentação hoje de agroindústria, mas a Rede Ecovida tem um manual específico de procedimentos, manual de produção em agroindústria, de processamento de alimentos. E tem inclusive um roteiro de verificação, que eu não vou trabalhar nesse curso, um roteiro de verificação específico para a agroindústria. Falei isso com vocês quando mostrei os documentos da Rede Ecovida. Então nós temos que ter também, todo mundo que vai trabalhar, toda a OPAC que for trabalhar com escopo animal, vai ter que ter um manual de produção, as normas de produção, melhor dizendo, orgânicas, para os animais. Então, esses visitadores vão estar sabendo disso, vão estar sabendo dessas regras e vão ver se essa família está cumprindo essas regras para que a produção animal possa ser certificada. Um dos critérios óbvios é a alimentação. A alimentação é ecológica? Não é o único critério, mas é um critério bastante importante, que é a alimentação dos animais a serem comercializados, terem seus produtos comercializados como orgânicos, seja uma alimentação orgânica. Essa história do confinamento dos animais, vamos ver, são semi-confinados, esse confinamento, se for no caso de galinha, poedeira ou de corte, quantas por metro quadrado, tudo isso está na legislação, a gente tem que conhecer a lei, nós já falamos isso, temos que ser capacitados para poder fazermos visitas dessa natureza. Limpeza, higienização daquele ambiente onde os animais ficam
é feita de que forma, está de acordo com o nosso manual de procedimento, ou melhor, para as nossas normas de produção do escopo animal, resíduos desses animais, como são tratados, para onde que vão, como é que eles são utilizados. Bom, aqui foi uma passada rápida, mas a Rede Ecovida não se caracteriza por ter uma grande produção de animais para abate ou para consumo de ovos orgânicos, mas temos experiências, não são poucas, ainda que predomine o escopo vegetal, mas no escopo animal nós temos experiências e então, como eu dizia, essas famílias que serão visitadas, nós procuramos que sejam visitadas por aquelas outras que já tenham experiências nesse assunto. O uso do esterco nessa pergunta 14 aqui é bastante importante para onde é que vão os resíduos, se é compostado, se é fermentado, o que se faz, qual a destinação que se dá a ele. E com outro assunto, né, agora, proteção dos nossos cultivos. Como é que a gente protege nossas plantas? Muito comum nas famílias que estão há 10, 15, 20 anos produzindo organicamente, já não pulverizam nada. Esses depoimentos nós temos às centenas. Famílias que começaram a produzir. Deixa eu fazer propaganda aqui. Nos meus livros, eu não falei dos meus livros ainda nessas nossas etapas de formação. Eu tenho 2 livros chamados Vozes da Agricultura Ecológica. Um que está esgotado, estou em pleno processo de reedição dele, e o Voz da Agricultura Ecológica 2. Somando os 2 livros, são 35 histórias de famílias agricultoras ecologistas com as quais eu trabalhei ao longo dessas 30 e poucos anos de trabalho, algumas menos tempo, algumas dessas famílias que eu trabalho há mais de 30 anos, suas histórias, no que diz respeito à transição para a agricultura ecológica, estão relatadas nesse livro, por isso que chama Vozes da Agricultura Ecológica. Bom, essa breve propaganda do meu livro é para dizer, dos meus livros, é para dizer que muitas dessas histórias que estão nos livros, eu pergunto às famílias, o que vocês fazem com o que vocês pulverizam para poder manter essa sanidade das plantas de vocês, para não terem suas produções comprometidas por uma doença, por um inseto? E a maioria que está trabalhando há mais de 10 anos com esse assunto responde, não pulverizamos mais. Isso é lindo, né? Por que não pulveriza mais? Porque o solo já está em outro nível em termos de fertilidade, sua estrutura física, do seu dinamismo biológico. Também o próprio desenho da propriedade facilita com que apareçam os animais que se alimentam de animais. Tem um filme do Woody Allen, que o Woody Allen, um personagem lá do filme, fala assim, a natureza é um grande restaurante. E não é que a natureza é um grande restaurante? A galera está se alimentando o tempo inteiro. Se a gente desenha uma unidade produtiva em bases agroecológicas, esta galera que se alimenta uns dos outros o tempo inteiro vai estar em crescente crescimento. Tudo isso, esses equilíbrios internos da planta, teoria da trofobiose, isso eu também trabalho nos meus livros, o equilíbrio interno da planta e o equilíbrio ambiental, que também vai refletir no equilíbrio interno da planta, permite uma maior sanidade vegetal. Momento agronômico no curso de Sistemas Participativos de Garantia. Tudo isso tem a ver com a proteção dos cultivos, com essa pergunta 15. Quais as estratégias utilizadas para a manutenção da sanidade das espécies criadas ou cultivadas? Como é que você está cuidando dos seus animais? Homeopatia? Fitoterapia? Qual outra estratégia você usa? E as suas plantas? Biofertilizantes enriquecidos? Fitoterapia também, né? Caldos de plantas, homeopatia cada vez mais usada. Como é que você garante a sanidade das suas plantas, principalmente nos primeiros anos de opção pela agricultura orgânica? Bom, isso a gente vai perguntar, vai ficar sabendo, para garantir que nesse quesito esteja tudo bem. Porque é comum que as pessoas pulverizem, e é comum, principalmente nos primeiros anos, repito, e é comum que os vizinhos passem e falem assim, diz que é orgânico, está sempre com uma maquininha nas costas. Mas essa maquininha pode ser com produtos saudáveis, né? Daqueles que dá até para a gente respirar esses produtos. Máquinas e equipamentos. Bom, principalmente se aquela unidade produtiva tem também produção convencional, é bem importante esse assunto das máquinas e equipamentos. Se são exclusivos é mais fácil, mas se não são exclusivos, como é que é a limpeza entre um uso e outro? Então tem que ter esse cuidado com os equipamentos. Nascente de água, a gente começa a ampliar os assuntos. A nascente de água são protegidas?
como é que é feita essa proteção? Se não há proteção, qual a sua estratégia para começar a ter? Temos que ter uma estratégia para poder cuidar das nossas águas. É uma não conformidade se as fontes não estão protegidas, mas não é uma não conformidade grave. Mas os visitadores vão ter que conversar com a família visitada de qual a maneira que ela vai adotar a partir daquela visita para poder cuidar das suas fontes de água. Área de reserva legal, uma necessidade com a legislação, nós temos que estar de acordo com a legislação. Isso é importante a gente mencionar, eu acho que eu não mencionei em outra etapa, é importante mencionar que a legislação orgânica, obviamente, dialoga com todas as outras legislações. Eu não posso emitir um certificado para ovos que foram produzidos organicamente, mas aquela propriedade não tem um sistema de inspeção que legalize ele do ponto de vista sanitário. Importante isso, né? O ovo é orgânico? Aquela galinha de corte é orgânica? Mas se não for abatida, ou se aquela propriedade não tiver um sistema de inspeção para poder classificar e organizar aqueles ovos, então eu não posso emitir o certificado. Isso é bem chato, mas assim que funciona. Então nós não podemos, a OPAC não pode deixar de estar atenta ao cumprimento das outras leis. Também do ponto de vista trabalhista igual e do ponto de vista ambiental da mesma forma. Então a unidade de produção tem que estar legalizada do ponto de vista ambiental. Essa pergunta diz respeito a isso. A pergunta 19 diz respeito ao lixo. Como é que se faz com lixo seco produzido nessa unidade de produção? Ver como é que está o recolhimento, ver se está tendo uma destinação adequada. Eu antes mencionei o exemplo, o lixo não pode estar espalhado pela propriedade. Os plásticos não podem estar espalhados pela propriedade. Hoje se vê menos isso, mas eu já vi muitos agricultores, as famílias agricultoras, usando os plásticos, por exemplo, de um saco de calcário, propositalmente no solo, deixando eles todos abertinhos, um do lado do outro no solo, que é para poder evitar o crescimento dos chamados insos, coisa feia, né? Mas hoje em dia se vê menos isso, os plásticos já é um conhecimento universal que os plásticos não são bons para a natureza, mas ainda assim a gente vê muito plástico espalhado, é bom conversar de maneira afetuosa, como eu mencionei antes, sobre esse e sobre todos os problemas. O afeto deve entrar em todas as conversas. Bom, eu nem precisaria dizer que não apenas em sistemas participativos de garantia. As conversas afetuosas são sempre muito mais produtivas em qualquer momento, em qualquer setor da propriedade. Em qualquer setor da vida. Como é tratado o esgoto da cozinha e do banheiro? Uma propriedade ecológica tem que estar atenta a isso também. Nós temos aí formas de fazer esse tratamento alternativos. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas tem bastante gente que conhece esse assunto. O esgoto da cozinha e do banheiro tem que ser bem tratado, né? Ele não pode ser jogado ao léu de qualquer forma numa unidade de produção que busca a certificação orgânica. Depois dessa pergunta 21, a gente já foge um pouquinho do ambiental, essas últimas perguntas foram mais ambientais. Teve perguntas agronômicas, perguntas ambientais, agora essa pergunta aqui é mais no campo social. Tem gente que trabalha, além da família, tem trabalhadores nessa unidade de produção? Como é que eles são cuidados? Trabalhadores e trabalhadoras que a gente contrata têm que ser cuidados e a OPAC deve exigir que assim seja. Afinal, essa é uma exigência da legislação trabalhista. Qual o nome? Qual a idade? Número de horas de trabalho por semana? Frequenta a escola, se for em idade escolar? Relação de trabalho? Como é que é a relação de trabalho? É parceiro? É meieiro? É funcionário? Então, isso tudo tem que estar dito, tem que estar registrado, para que a OPAC tenha conhecimento que está emitindo certificado para unidade de produção que respeitam a legislação trabalhista. Família faz controle dos custos, mudando um pouquinho de assunto, da unidade de produção? Para que a gente pergunta isso? Para poder levantar esse assunto do preço. Porque tem sempre esse assunto do preço. É caro, é barato, o produto orgânico pode ser mais caro, não deve ser mais caro. Não vou aprofundar esse assunto do preço agora. Mas a gente gosta de incentivar as famílias para que façam um pouquinho seu custo de produção. Não são muitos que gostam de fazer isso, não.
Mas é tão interessante fazer o curso de produção para você ter uma referência melhor na hora de vender seu produto. Estabelecer um preço mais próximo do justo. A meu trabalho com a agricultura orgânica há mais de 30 anos é no sentido de propiciar que todos e todas tenham acesso ao produto orgânico. Eu não gosto em absoluto da ideia de ver produto orgânico sendo vendido a um preço exageradamente mais alto, impedindo que famílias mais carentes acessem esse produto. Eu sei que isso também é um assunto de políticas públicas, onde o Estado, o governo, deve comparecer para fazer essa mediação, permitindo que toda a sociedade tenha acesso a produtos orgânicos. O nosso PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, também apontam nesse sentido, de uma maior democratização e popularização do produto orgânico. Mas esse tema pode começar também a partir da unidade produtiva, se nós temos uma referência melhor do nosso custo de produção, e é isso que essa pergunta 23 tenta levantar. E as formas de comercialização? Aonde que a família comercializa? Então isso é bom também a gente anotar ou ter isso em mente para poder conversar um pouco com sua família, trocar experiências também em relação a esse assunto. A produção embalada e transportada de maneira adequada, nós temos também que dar uma olhada nesse assunto. Quero falar para vocês dessa foto que está aí. Coisa linda essa foto. Se vocês repararem, as pessoas estão batendo palmas. Sabe por quê? Estamos cantando parabéns ao aniversário de 30 anos da FAI, Feira dos Agricultores Ecologistas de Porto Alegre, organizada pela então Cooperativa Ecológica Colmeia, hoje conduzida, gestionada pela Associação Agroecológica de Porto Alegre, associação conformada pelos feirantes. Mas é linda essa foto, não é linda pensar numa feira que fez 30 anos. Esse ano, daqui a pouquinho, 14 de outubro, vai estar completando 31 anos de existência. Tá linda. Isso não é propaganda da FAI não, viu? É porque vocês sabem disso, eu já mencionei, eu estava na primeira feira. Essa feira também já mencionei por 2 apresentações, na primeira e na segunda. É a gênese do processo de certificação participativa, lá que surgiu. Então eu estou sempre fazendo menção a ela, porque parte do meu coração também está nela. Vamos voltar a esse assunto? Produções da mesma espécie em sistemas convencionais e ecológicos? Temos que pensar nisso. A mesma variedade não é nem permitido. Nós não recomendamos nem que seja da mesma espécie. Mas algumas vezes acontece, principalmente no caso da Ecovida, em momentos de transição. Então nós temos que ter um olhar muito atento a isso. Tem que estar muito claro para a família agricultora os procedimentos que ela tem que tomar para poder fazer essa separação da produção orgânica da produção convencional. Óbvio que vocês que estão me ouvindo, eu também, nós não gostamos da ideia dessa mescla de na mesma unidade produtiva ter produto orgânico e convencional. Mas, como eu já mencionei no início dessa apresentação, a legislação permite e também é uma forma de incluir novas famílias. Tem famílias agricultoras que sentem essa necessidade dessa transição para poderem ir dando passo após passo na direção desse novo que para elas representa a agricultura orgânica. Eu respeito isso, eu sou obrigado a respeitar isso. Acho muito compreensível que as famílias queiram esse tempo, durante esse tempo de conversão. Então, durante esse tempo, nós vamos estar vendo com mais atenção essa unidade produtiva. Se é uma unidade produtiva que tem uma boa produção convencional, uma boa produção orgânica, eu diria, não é que está escrito isso no Manual de Procedimentos da Ecovida, mas eu diria que deveria ser feito mais de uma visita a essa família por ano do Comitê de Ética, que é para a gente estar bem seguro da qualidade orgânica dos produtos que são vendidos como tal por essa família. Pergunta 27, estamos terminando, hein, pessoal? Estamos terminando, tem mais 2 ou 3 perguntas. Uma estimativa da produção. Então, nós precisamos fazer, junto com as famílias agricultoras, quem está visitando, uma estimativa, uma tabela. Pode ser que a família já tenha, melhor ainda. Mas essa tabela tem que ser feita. O que vocês imaginam produzir de cada espécie, de cada variedade ao longo do ano? Vocês lembram que eu mostrei o certificado semana passada? E o certificado consta no verso os produtos que são produzidos? Então, nós temos que ter uma noção dos produtos que serão produzidos e também é conveniente ter uma noção da quantidade que será produzido. Para não ter o perigo de começar assim, a pessoa ver produzido lá só
Só 10 quilos de batata que vão ser semeadas e essa pessoa está vendendo batata o ano inteiro na feira, então temos que dar uma olhada nisso. Então por isso que é bom ter essa tabela para ter uma referência, de certa forma, uma garantia para quem produz e para quem consome. Se tem produtos convencionais na unidade de produção, armazenamento desses produtos. Outra vez, tem que ter muito critério em relação a isso. Repito, quem sabe é oportuno que essas propriedades tenham mais de uma visita por ano para a gente poder estar confiante em relação ao produto oriundo dessa propriedade. No caso, outra vez, dessa propriedade ter também a produção convencional, como é que é armazenado os seus produtos químicos? Olha, sempre que eu faço essa apresentação e falo que na rede Ecovida, na lei primeiro e na rede Ecovida, durante um processo de transição de 5 anos, é permitida a convivência de produção convencional com produção orgânica, gera muita polêmica, eu sei disso. Mas aqui eu sou obrigado a relatar para vocês como que as coisas funcionam, a verdade. Eu já comentei antes, eu não gosto disso, você também não. Mas, às vezes, é conveniente para incluir mais famílias, estou repetindo o que eu já falei, para incluir mais famílias que se tenha essa porta aberta de permitir que essa transição seja feita ano após ano, gerando um certo conforto e tranquilidade para essa família que está agora optando pela agricultura orgânica. Por último, vizinhos pulverizam? Como é que eles pulverizam? Como é que estão os nossos cuidados com a pulverização dos vizinhos em relação à nossa unidade produtiva? Temos que conversar, às vezes uma conversa com eles resolve isso, às vezes uma conversa não resolve, infelizmente, mas é bom a gente ter essa conversa para saber como é que é os vizinhos em relação ao uso de venenos. Não nos esqueçamos, não é menos importante isso, apesar de estar aqui por último, que é necessário que o caderno de campo seja preenchido e o comitê de verificação tem que dar uma olhada nesse caderno de campo. Eu poderia ter colocado isso lá no início, mas no roteiro de verificação da rede Ecovida está assim como está agora. Eu já participei de visitas com outras OPACs, onde a primeira coisa que se pede é o caderno de campo. Bom, não importa se é a primeira ou se é a última, mas é muito importante que o comitê de verificação dê uma boa olhada no caderno de campo, sempre estimulando as famílias agricultoras que anotem o máximo possível. Esse é outro ponto complicado, as famílias não querem anotar muito, não tem esse hábito, não tem essa cultura, e às vezes até não são muito familiarizados com a escrita, tendo famílias nas nossas OPACs que não são alfabetizados nas escolas convencionais. Portanto, tem dificuldade com escrever. Temos que encontrar, cada OPAC tem que encontrar uma solução para essas situações, para que o caderno de campo seja minimamente preenchido. Terminada a visita, temos aquela reunião que eu já mencionei, onde esse comitê de ética vai conversar com todo o grupo, e o resultado dessa visita é levado para a próxima reunião da comissão de ética do núcleo. Aí vai ser apresentado. Vocês lembram do exemplo que eu dei no início dessa apresentação? Que um núcleo tem 20 grupos? Bom, então, durante uma reunião e outra, são 6, 8, 10 reuniões por ano, durante uma reunião e outra foram visitados 4 desses grupos. Os visitadores irão fazer um relato para todo aquele grupo, são 3 pessoas, 4 pessoas, vão fazer um relato para naquela reunião de 60 pessoas, naquela nossa conta, 20 grupos, 3 por grupo, vão fazer um relato de como é que foi a visita. E aí essa grande comissão de avaliação vai concordar ou não, eventualmente pode não concordar, é difícil que assim seja, vai concordar com o resultado da visita apresentado pelo comitê de ética. Se tiver tudo conforme as regras, o grupo vai receber a certificação, a renovação da certificação. As não conformidades leves são resolvidas lá no grupo. E aí se pode renovar a certificação. Agora, se tiver uma não conformidade mais grave, mesmo que seja apenas uma família, como a gente já tinha mencionado, o grupo pode não receber a renovação da certificação. No caso do grupo perder a certificação, aí tem que ali se deliberar e tem que ficar claro isso, se ele tem que voltar a fazer todo o período de transição ou
algumas situações, o grupo pode ser até convidado a se retirar do núcleo. Convidado a se retirar é um eufemismo, ele vai ser excluído do núcleo. Ainda nesse momento, temos que tomar essas atitudes da maneira mais amorosa possível. Outra vez, pode-se sim, mesmo em atitudes duras como essa, encapsular a conversa no amor. Como que pode? Vou dar um exemplo como eu dei antes. Olha, um grupo cometeu um equívoco muito grave, vocês conheciam as regras, não somos nem nós que estamos punindo vocês. Vocês é que se puniram ao descumprir com as regras. Vocês estavam sabendo delas. Olha, está aqui no nosso manual de procedimento. Vocês passaram por processo de capacitação, assim como nós passamos. Está tudo dito aqui. Agricultora falando com agricultora, tá? É tudo nos pares. Um conversando com o outro, de maneira fraterna, mas firme. Explica tudo isso, como eu mencionei antes, num tom de voz tranquilo, porque às vezes, quando a gente vai dar uma notícia ruim, a gente fica nervoso e altera nosso tom de voz. Então temos que nos preparar para isso. Conversar, outra vez, de maneira serena, dar essa notícia. Foi a pessoa, foi o grupo que desrespeitou as regras e, portanto, é ele que se excluiu, não fomos nós que os excluímos. Bom, caso um grupo seja desrespeitoso com a visita, está escrito no nosso manual também, pode ser que ele também sofra alguma sanção e pode ter até a sua permanência no núcleo questionada. Os visitadores têm que ser amorosos, vou repetir essa expressão que eu estou usando muito hoje, mas quem recebe a visita também tem que receber de coração aberto, tranquilo, de maneira amorosa. E aí, nós temos os certificados, essa chuva, tentei fazer uma chuva, aí não ficou muito chuva não, né? Uma chuva de certificado. Aí chega esse grande momento, tudo passou, a gente celebra receber o certificado. Tem uma notícia. No dia que eu recebo o meu certificado, eu tenho que já começar a me preparar para ano que vem ter de novo o meu certificado. Esse assunto não para, gente. O processo de certificação é contínuo. Ele não é eu recebi meu certificado, não. Tem um certo alívio, pode até ter, mas naquele dia eu vou para casa, eu tenho que continuar anotando meu caderno de campo. Eu tenho que continuar me capacitando para ser visitado e para visitar. Tenho que continuar fazendo meu manejo orgânico como sempre foi. Ou seja, o processo de certificação é um contínuo. O momento da renovação é só um momento de celebração, de alegria, mas o trabalho ele é permanente ao longo de todo o processo. Enquanto eu quiser ser certificado, eu estou permanentemente trabalhando na certificação. Eu vejo OPACs por aí, já que eu coloquei minha mão em cena, vou fazer o gráfico, eu vejo OPACs por aí que trabalha e ganhou o certificado, dá uma parada no trabalho, relaxa, e 6 meses depois tem que correr para poder renovar os certificados. A nossa sugestão é que isso seja permanente. Comitê de verificação fazendo visita, sendo formado, fazendo visita, recebendo capacitação. Isso é um processo permanente. Tá bem? Fomos ao campo, demos uma rodada nas unidades produtivas para ver como é que se faz uma visita de avaliação da conformidade. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu agradeço a paciência, o tempo que vocês ficaram conosco. Hoje é o penúltimo encontro, já mencionei isso, semana que vem é o último. Não chorem, deixem que só eu choro, porque não vou encontrar mais vocês a partir da semana que vem. Mas semana que vem estamos aí para mais uma boa conversa, como eu já havia anunciado. Vai ser um final onde eu vou dar um panorama geral dos SPGs em outras partes do mundo, mas também quero fazer alguns últimos comentários sobre os sistemas participativos de garantia, algumas coisas que eu percebo que eu não mencionei nas etapas anteriores, e nem hoje, eu vou mencionar semana que vem, tá bem? Não se esqueçam daquele like, tem que dar like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Peço a vocês encarecidamente que me ajudem na divulgação. Ainda dá tempo das pessoas lerem lá, verem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto vídeo. Esse vídeo que é o 6º, semana que vem vê o 7º. Se inscreve no canal, deixa um comentário em cada vídeo visto, vai ter direito ao certificado que vai ser emitido pelo Centro Ecológico. Beijo para vocês, até semana que vem.